Obrigado pela oportunidade desta informação. Bem, gostaria certamente de agradecer aos organizadores por me terem convidado para falar. É uma grande honra e um privilégio juntar-me a um grupo tão distinto. O que eu gostaria de falar hoje é algo que penso que a maioria de vós conhece muito bem. Isto é, problemas que enfrentamos ao vivermos nestes tempos muito difíceis e traumáticos. Enfrentamos desafios que crescem a cada dia. Desafios que não só ameaçam o nosso bem-estar, mas talvez a nossa própria existência neste planeta. Infelizmente, diria que, até agora, as nossas respostas a muitos destes desafios têm sido caracterizadas pela negação, confusão, dissensão e atraso, muitas vezes motivados não só pela ignorância mas também pela ganância ou por agendas nacionais em desacordo com as necessidades mais vastas dos nossos cidadãos e da comunidade internacional em geral. No pouco tempo de que disponho, permitam-me mencionar dois desafios que penso que também necessitam de ser abordados juntamente com os muitos outros que irão abordar neste programa ou que já abordaram neste programa. Em primeiro lugar, gostaria de mencionar a contínua proliferação de armas de destruição maciça. Apesar de termos tratados como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e as Convenções sobre Armas Químicas e Biológicas, que incluem praticamente todas as nações, vários Estados permanecem hoje fora destes tratados e são conhecidos por terem ou estarem a desenvolver armas nucleares ou outras armas de destruição maciça e sabemos que grupos terroristas procuram alguns materiais e outros componentes necessários à produção de tais armas. Além disso, uma das principais partes do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares ameaçou recentemente utilizar armas nucleares e é suspeita de ter utilizado ou prepara-se para utilizar armas químicas na sua invasão não provocada de outro país. Assim, as perspectivas, a meu ver, de um uso deliberado de armas de destruição maciça ou de uma utilização de crescentes tensões e erros de cálculo são um perigo muito real e presente, com baixas maciças e efeitos a longo prazo no planeta que não podem ser facilmente medidos. No entanto, está ao nosso alcance alterar as atuais trajetórias que limitam o potencial humano e ameaçam a nossa existência. Devemos garantir que as consequências de qualquer utilização de armas nucleares, químicas, biológicas ou radiológicas são tão odiosas que nenhum Estado se deveria atrever a fazê-lo. Devemos também redobrar os nossos esforços para reduzir ainda mais o número e a disponibilidade de tais armas e reinvestir o nosso potencial científico em tecnologias que farão avançar a humanidade. A segunda coisa que gostaria de mencionar é a desigualdade de rendimentos, tanto dentro das nações como entre elas. Apenas 1,1% da população mundial detém quase metade da riqueza mundial. Mais de 55% da população mundial detém apenas 1,3% da riqueza global total. E, infelizmente, senhoras e senhores, o fosso está a crescer entre os ricos, super ricos e o resto da sociedade humana. Além disso, a Covid exacerbou o problema. O ano 2020 marcou o aumento mais acentuado de que é registro da cota global de bilionários na riqueza. Tal desigualdade não só gera desprezo, mas também descontentamento entre as pessoas e nações mais pobres e dá origem a conflitos dentro e entre nações. Infelizmente, tem também um efeito significativamente adverso no crescimento económico, que é tão essencial para a melhoria da humanidade. É verdade que durante as últimas 4 décadas a pobreza extrema foi significativamente reduzida em algumas partes do mundo. A economia mundial tem vindo a crescer.
Para muitos povos e países de todo o mundo, o aumento da produtividade reduziu significativamente a pobreza. Mas muitos, infelizmente, permanecem na pobreza. Como Max Roser e Esteban Ortiz Ospina observaram no seu artigo sobre pobreza extrema global, passo a citá-los: a pobreza global é um dos piores problemas que o mundo enfrenta. Muitas pessoas passam muitas vezes fome, sofrem de saúde precária, carecem de cuidados médicos básicos, têm menos acesso à educação e a serviços vitais, e regularmente não têm luz durante a noite. Todos os dias, 25 mil pessoas, incluindo mais de 10 mil crianças, morrem de fome e causas afins. Estima-se que cerca de 854 milhões de pessoas em todo o mundo estejam subnutridas, e os elevados preços dos alimentos resultantes das alterações climáticas e guerras injustificadas podem levar outros 100 milhões à pobreza e à fome. Abordar a desigualdade de rendimentos dentro e entre nações pode ser ainda mais difícil do que lidar com a proliferação de armas de destruição maciça, porque muitas vezes é impulsionada pela ganância. A riqueza, em si mesma, não é uma coisa má. O excesso de capital é frequentemente reinvestido na economia e proporciona empregos, bem como sementes de milho para inovações tecnológicas que melhoram a existência humana. No entanto, a acumulação conspícua de riqueza em excesso do que o necessário tem frequentemente um impacto deletério na humanidade. Aqueles que têm muito dinheiro ganham muito dinheiro com ele. O dinheiro faz dinheiro. Como resultado, a maior parte do dinheiro flui para o topo da pirâmide financeira e concentra-se em poucos, que muitas vezes estão muito menos interessados em melhorar a vida dos segmentos mais pobres da sociedade, que frequentemente veem com desdém, do que em acumular mais riqueza para si próprios. Isto é o que chamamos ganância. Alguém precisa realmente de uma casa de 400 mil pés quadrados. É isso mesmo, 400 mil pés quadrados. Uma casa propriedade de um magnata em Mumbai, Índia, e não está sozinho entre aqueles que possuem casas com mais de 100 mil pés quadrados. Quem precisa de um mega iate de 590 pés? Pode comprar um hoje ao Emir de Abu Dhabi. Ou talvez possa fazer uma oferta ao bilionário russo Alisher Usmanov pelo seu iate de 500 mais pés. E mais uma vez, essas pessoas não estão sozinhas entre aqueles que possuem tais mega-iates. Argumenta-se por vezes que a construção de tais casas e mega-iates tem um impacto económico positivo. Mas será que esse dinheiro vai ter a quem precisa? A resposta, se olharmos para o mundo inteiro, parece óbvia. Na sociedade de hoje, os ricos enriquecem e os outros tornam-se relativamente mais pobres. O fosso entre ricos e pobres está a crescer a passos largos. O preço disto é a vida de milhares de milhões de pessoas que, com melhor saúde e educação, contribuiriam grandemente para melhorar a condição humana. Esta desigualdade, senhoras e senhores, não deve subsistir. Pode ser alterado. Não facilmente. O dinheiro fala. O dinheiro não compra apenas mega-iates e mega-casas. Compra autocratas e democratas. Estes últimos, muitas vezes através de doações massivas legalmente autorizadas em apoio a campanhas, que depois fazem com que essas pessoas sejam eleitas para o cargo. E, claro, embora essas pessoas, uma vez eleitas, o neguem com firmeza, isso influencia fortemente as suas decisões, que favorecem os seus contribuintes ricos e não necessariamente o público em geral.
Por outro lado, os autocratas são comprados direta ou indiretamente através de práticas corruptas. De que outra forma é que pessoas como Vladimir Putin adquiririam cerca de 200 mil milhões de dólares? Esse dinheiro fornece aos autocratas os fundos para pagar aqueles que os mantêm no poder, os oligarcas, as forças de segurança interna, os militares, bem como financiar os seus meios de repressão ou comprar o público. Que mais faria um autocrata com 200 mil milhões de dólares? Então, o que pode ser feito? Precisamos de trabalhar para uma grande mudança na forma como vemos os povos e as sociedades. O mundo não vai mudar por si só. Entre o que precisa de ser feito, muito dinheiro precisa ser controlado. Precisamos de respeitar outros povos e culturas e opiniões que eles oferecem e que diferem das nossas próprias. Não temos de concordar com esses pontos de vista, mas devemos respeitar esses pontos de vista ao mesmo tempo que articulamos os nossos. Temos de limitar o armamento e estar dispostos a enfrentar uma agressão injustificada e não provocada. E finalmente, senhoras e senhores, precisamos de ir além da definição restrita do interesse individual e nacional e pensar criativamente sobre como resolver os problemas urgentes que ameaçam o nosso futuro e o futuro do planeta. Precisamos mais de uma sociedade criativa. E mais uma vez, muito obrigado por me convidarem a falar.